Começar então. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa live da gerência com os profissionais do SAA. A gente quer primeiramente explicar uma mudança que aconteceu. Mais cedo, quando a gente fez a live pelo Instagram, ao final da transmissão, houve um problema com o Instagram da gerência e, com isso, não foi gravada aquela live. Então, nós resolvemos agora fazer um novo vídeo com vocês, replicando nas informações da live mais cedo e ainda com o benefício agora de mostrar uma apresentação pelo PowerPoint. Então, a gente acredita que vai ser mais completa essa live, com mais informações e com o registro visual do que nós queremos passar para vocês também, tá bom? Então, por isso, essa mudança que aconteceu em função desse probleminha que houve com o Instagram. Então, a gente quer dar boas-vindas a vocês, profissionais do SAA, pedagogos e psicólogos. É um momento importante de retomada das atividades profissionais, mais uma vez. Sabemos do grande desafio que vai ser agora poder voltar a trabalhar nesse contexto de pandemia ainda, né? E de forma remota, não presencial. E os desafios levam às novas mudanças também. Então, antes de mais nada, acho que é importante a gente se apoiar, se acolher, se ajudar nesse instante e pensar em estratégias novas também, sermos criativos. O momento, ele cobra da gente a nossa criatividade, nós nos reinventarmos e pensarmos, né, também empaticamente nos nossos pares, né, sejam eles gestores, professores, estudantes. Então, a live de hoje tem também o objetivo tanto de acolher vocês, de nos vermos, né, e estarmos juntos, como também de pensarmos já em ações, pensarmos no serviço como um todo e como poderemos nos organizar para agora, a partir de hoje, né, em diante, trabalharmos melhor e pensarmos nas ferramentas possíveis para atuar nas nossas equipes. Antes de mais nada, eu não esqueci, eu sou Leonardo, sou psicólogo escolar e atualmente também sou gerente do serviço na sede. E temos aqui a Mariana também. Oi, gente, bem-vindos. Eu sou Mariana, psicóloga escolar também. Estou compondo a equipe da GCEA nesse momento. Eu acho que vai ser bom a gente conversar aqui um pouquinho, principalmente tem muita gente angustiada, né, retornando com medo desse novo contexto, né? Então, para tranquilizá-los, isso é novo para você, para mim, para o Léo, para todo mundo, né? Para os estudantes, para os professores. Então, assim, a gente realmente está dividindo a mesma angústia, né? E a própria secretaria, a gente não parou, né, de trabalhar esse tempo todo, está desenvolvendo o possível para esse retorno ser o menos angustiante possível, né? Então, a gente vai passar aqui para vocês muitos documentos para vocês se inteirarem, que isso já vai indicar muitos caminhos, né? E vai amenizar esse retorno. Exatamente. Eu já vou, então, colocar aqui na tela a apresentação para vocês visualizarem as informações. Só um instantinho. Bom, ficaremos no cantinho aqui, tá? Um pouquinho menor, para vocês terem melhor acesso ao próprio documento. Então, a gente quer enfatizar logo no início, eu vou organizar aqui a tela, para poder vocês lerem, né? Tentar aqui ficar no cantinho. Vamos ver o que dá certo. Deixar no alto aqui, fica melhor assim. Então, gente, a gente tem sugerido, nesse primeiro momento, uma leitura detalhada, minuciosa, de alguns documentos orientadores. A gente sabe que no período de suspensão das atividades, muitos ficaram mesmo mais alheios, né? Que era normal, era muitas vezes esperado isso. Nem todo mundo ficou se inteirando dos documentos que eram lançados ao longo desse processo. Então, nós fizemos uma compilação aqui e algumas sugestões de documentos para uma leitura, e eles são agora referências nesse momento, porque foram pensados para atuação não presencial, tá bom? Então, a gente sugere inicialmente a gestão estratégica para a realização das atividades pedagógicas não presenciais na rede pública do DF. Esse plano, né, esse documento, ele é um documento maior, bem amplo,
com estratégias, com frentes de trabalho e que envolve todas as subsecretarias da SEDF. Então, lá estão previstas várias ações e também quem vai realizá-las. E aí são ações mais amplo, mais macro nesse momento, e a partir dele, você pensar nas outras estratégias e documentos também. Então, a primeira indicação é esse plano de gestão estratégica. A segunda indicação que nós fazemos é o plano de ação de acolhimento. E o plano de ação, ele tem vinculado a ele um anexo, que é o Guia de Acolhimento à Comunidade Escolar. Ele foi lançado ontem, praticamente ontem à noite, saiu hoje de manhã para vocês nas regionais de ensino. E ele traz já com detalhamento ações, propostas, materiais, intervenções possíveis a serem feitas ao longo desse processo de acolhimento. E por que processo? A gente entende claramente que acolher não é dar boas-vindas apenas, não é, né, tirar 1 ou 2 dias desse retorno para fazer atividades com a comunidade escolar. O acolhimento é uma transição do processo de retorno às atividades escolares. A gente falou até mais cedo também sobre isso, que nós não estamos voltando de férias, né? O ano foi interrompido na atividade escolar por uma pandemia, isso modificou vidas, rotina de todo mundo, e agora é um retorno profissional e dos estudantes também. Então, a gente tem que pensar nesse momento, nesse acolhimento, em como lidar com as angústias, preocupações, né, com as dúvidas e inquietações também, mas sempre voltadas, pautadas para o que é do pedagógico, para as aprendizagens, né? Nosso propósito nesse acolhimento é pensar sempre uma estratégia, uma ação, uma intervenção que, de alguma forma, privilegie, destaque, faça sentido no plano pedagógico, no plano escolar. Tá bom? Então, a gente sugere a leitura do plano, que prevê também algumas etapas de ação, e o guia de acolhimento, ele detalha um pouco mais algumas estratégias, algumas temáticas, e vai ser um grande suporte para que nós atuemos nesse contexto de retorno. Sugerimos também a leitura da portaria número 133, que é da gestão de pessoas, ela quem oficializa o retorno dos profissionais à escola. Então, leiam com atenção. Lá se descreve, né, também as funções de cada um dos componentes da escola, do gestor aos profissionais, professores, enfim, todo mundo, apoios. Sugerimos também ler algumas normativas ou orientações de áreas específicas. Uma delas é a circular número 137. Ela era a circular 127, depois virou 132, ela foi sendo retificada. E agora, oficialmente, a vigente é a 137. Lá detalha um pouquinho mais como é que as áreas específicas, por exemplo, educação infantil, ensino médio, anos finais, têm pensado o retorno em termos de currículo, em termos de aulas também. E para a gente é importante, como equipe de apoio, nos vincularmos a essas áreas também. Para quem atua no jardim, por exemplo, para quem atua no centro especial, vai vir da Subim também orientações depois sobre a dinâmica do retorno. Então, é fundamental agora a gente se apoiar nos planos pedagógicos das áreas específicas também. Tá? E essa circular já traz algumas orientações sobre isso. E também saiu, nessa semana, o Plano de Gestão de Pessoas 2020, né, que ele traz um pouco mais detalhadamente orientações sobre esse retorno, sobre relatórios, sobre atividades profissionais dos servidores, né, que estarão trabalhando de forma não presencial. Esses são apenas alguns, os principais que nós destacamos, mas tem outros também. Então, cabe a cada profissional, no seu contexto de trabalho, dentro da sua escola, procurar as orientações, ver que documentos são importantes para a sua atuação específica também na sua escola e, assim, ficar um pouco mais apropriado dessas informações. Sobre isso, algum ponto, Mário? Algum acréscimo? Não, só ia ressaltar que todo mundo pode procurar o seu coordenador intermediário, né? Que todos eles já estão com esses documentos. É possível até que esses documentos já tenham sido lançados nos grupos de vocês, né? Mas se por acaso algum desses você tiver em dúvida, tiver perdido, tiver retomando só agora,
né, você consegue com muita facilidade acessar no seu ordenador intermediário. Exatamente. E o SEI também, ele é importante para isso, né? No SEI Claro. tem opção de busca, você consegue recuperar esses documentos, fazer pesquisas sobre cada um deles também. Então, vamos seguindo. Sobre os documentos de referência, eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque por mais que a gente esteja num contexto muito diferenciado agora, gente, a pandemia não transformou nem retirou os nossos documentos principais, que baseiam a nossa atuação, né? Que dão suporte e sustentação à nossa atuação há anos. Então, a nossa OP, o Regimento Escolar e a Portaria 03, que é a nossa portaria de atuação que sai anualmente, elas serão mais importantes do que nunca nesse momento, né? Porque ele traz o pilar da nossa atuação para que ela não aconteça uma confusão e uma perda do que é essencial para o nosso serviço nesse momento, né? E quando a gente observa esses documentos norteadores, eles trazem com muita clareza a importância da gente trabalhar os processos coletivos, né? Uma assessoria pautada no coletivo. E isso vai ficar mais forte do que nunca, né? É muito importante a gente pensar nesse momento que estamos todos chegando, eu acho que uma analogia boa para a gente fazer, que a gente fez de manhã, estamos todos chegando num país estrangeiro, né? Estamos com o nosso passaporte ali na entrada da alfândega, né? Da fronteira, né? Do país. Então, antes da gente apagar um incêndio imediato, chegou, não esquece daquele aluno que está acontecendo aquilo, calma, né? Antes da gente apagar esses primeiros fogos, vamos conhecer esse país primeiro, vamos entender a linguagem nova desse país, vamos entender a ética nova que circula nesse lugar, né? Então, eu vou ter que me apropriar de novas ferramentas, de novas linguagens, de novas relações, novas formas de me relacionar. E os nossos documentos, eles ajudam muito a gente a pensar nisso. O que a gente vai ter que pensar mesmo não é muito a filosofia, o fundamento da nossa atuação, mas as mudanças metodológicas, as novas formas de atuar, né? E isso a gente vai falar daqui a pouco, como que a gente vai se apropriar para fazer isso. Só voltando aqui um pouquinho ainda, esse olhar de estranhamento é importante, porque se por um lado gera inquietação, até uma angústia às vezes, também gera uma nova mobilização de cada um de nós, né? Então, o estranhamento, ele gera na gente um movimento de mudança, de curiosidade, de criatividade também. Então, a gente quer desenvolver essas competências, é muito importante. Então, é hora, assim, claro, de, né, nos situarmos, pensarmos na escola nova que iremos receber. É uma escola virtual, é uma escola que tem uma base que é presencial, né, tem uma estrutura que nós conhecemos, mas toda a ser desenvolvida no campo não presencial. Então, isso gera um estranhamento, mas que provoca em nós também alguns desafios, para a gente poder conseguir avançar e pensar em propostas, em planejamentos que possam, de fato, contemplar nossa atuação. Antes de chegar na atuação em si, é importante destacar nesse momento um pouquinho sobre a estrutura da ação virtual. É uma preocupação comum, né, de todos nós. Sabemos como é que vai ser a atuação, de que forma, onde, pelo menos. Né? Teremos acesso e a internet. Essas questões são comuns, gerais, e são até primeiras, né? Antes de qualquer coisa, devem estar vindo na frente mesmo para pensarmos como é que vai ser possível acessar a escola, gestor, professor e estudante. Então, a secretaria ela já anunciou, inclusive, que vai adotar como plataforma padrão o Google Classroom, né? E nós já solicitamos, inclusive, para as subsecretarias competentes, os espaços específicos para as equipes das escolas e também salas de apoio. Então, a ideia é que cada equipe na sua escola tenha uma sala virtual específica para poder fazer reuniões, atividades, colocar materiais, estratégias diversificadas de atuação ali, e também que tenhamos, para a sala de apoio à aprendizagem, uma sala específica onde tem o polo. E também, de igual forma, essa sala, esse polo, poder acolher os alunos, fazer os atendimentos pedagógicos específicos também, conforme já é previsto
para esse trabalho. Tá? Então, já foi feita a solicitação, já foi criada a demanda, e agora a gente tem que aguardar um pouquinho o retorno da Sinova e da Suplave, né? Que estão mais ligadas a essa parte de estrutura, de organização, de acesso, inclusive. Para isso, o que é importante, gente? É fundamental, no segundo tópico aqui do slide, necessidade de utilização do e-mail institucional. Então, quem não tem e-mail institucional ainda, providencie. Vai ser o primeiro ponto, é o ponto de partida. É fundamental o pedagogo e o psicólogo agora fazerem o seu e-mail, porque a partir dele é que virão os acessos aos ambientes diversos do campo virtual. Sem ele, nada funciona, tá bom? Então, é fundamental que a gente tenha, porque o e-mail institucional, ele habilita outras ferramentas possíveis. É um e-mail diferenciado, que abre outras possibilidades de atuação em ferramentas virtuais. Terceiro ponto, nós também já encaminhamos para a EAP, né, para as áreas responsáveis, as demandas de formação e uso de ferramentas virtuais. Então, a EAP já está em todo o movimento já há meses, aí há semanas, meses, de providenciar cursos específicos nas áreas, mas também sugerimos aqui uma articulação no nível local. Então, com o seu coordenador intermediário, com a sua coordenadora intermediária, procure ver se já tem aí cursos sendo oferecidos no CRTS ou em outros espaços da Regional de Ensino também. A gente tem sugerido, né, no próximo ponto, inclusive, uma autonomia do profissional de buscar esses cursos, essas ferramentas. Se você for no YouTube hoje, você encontra diversos tutoriais, e fáceis, inclusive, para acessar, utilizar, criar reuniões virtuais, videoconferências, enfim, tem um mundo de possibilidades. Uma boa parte dessas ferramentas são de fácil e livre acesso, e a compreensão é até mais tranquila, é mais fácil. Então, se por um lado a gente vai aguardar da secretaria cursos oficiais, né, para esse objetivo imediato, cabe também a gente sugere isso, já procure, né, até entre os seus pares na regional de ensino. A gente tem um psicólogo, um pedagogo, uma pedagoga que já conhece uma ferramenta, faz ali uma reunião de trabalho, troca ideias, troca experiências. Isso vai ser muito útil agora para podermos avançar nessa formação continuada sobre o uso de tecnologias e espaços virtuais, tá bom? Então, essa é a nossa dica nesse momento, de se movimentar, se mobilizar, ler coisas, testar, né, fazer mesmo o uso dessas ferramentas e aprender um pouquinho delas pouco a pouco. E, Léo, queria só acrescentar um pouquinho, que eu sei que tem muita gente que tem resistência a participar, né, de rede social, a entender essas plataformas, porque demanda, um gasto energético muito grande, né? Você aprender uma coisa nova com outra linguagem, né? Ser acostumado no analógico a vida inteira, né? Mas, assim, isso também é o que vai permitir com que a gente volte para os estudantes, né? Que os estudantes retornem para uma mediação talvez mais saudável do que a que eles possam estar tendo, né? Então, apesar dos problemas que a gente pode ter, inúmeros problemas, que a gente poderia enumerar aqui, ficar horas enumerando nesse processo, né, de vinculação virtual, mas ao mesmo tempo também possibilita muita coisa e acessar muita gente. E a gente não tem que ter medo de fuçar, não, gente. É isso, assim, você pode abrir uma plataforma, paralelamente você está com um tutorial do lado, ouvindo e te ensinando ao mesmo tempo a fazer. Vamos pedir para os nossos netos, filhos, sobrinhos, amigos, mapear na nossa rede quem tem mais domínio, né, dessa competência tecnológica toda, né? Que é a hora, esse o movimento que a gente vai fazer agora, não só no trabalho, mas enquanto durar essa pandemia, né? Até que a gente possa se abraçar de novo, a gente vai ter que se abraçar virtualmente, né? Então, e reforçar que muitas vezes a gente tem muito medo da ferramenta, mas ela é tão intuitiva, você começa a mexer e muito rapidamente você domina. É muito, muito rápido, assim. Então, insistam, assim, não tenham medo, né? A gente está nesse processo, né, Léo, aqui também, que a gente não estava tão acostumado a fazer. Então, nesses últimos 2 meses, a gente aprendeu muita coisa.
E estamos tentando aqui ainda e fazendo de novo e tentando, e na terceira vez dá certo. A gente bate né? cabeça e faz de novo. Bate cabeça, mas vai, né? Nada de ruim acontece se você tentar, né? Perde um vídeo ali, faz outro, assim, é isso. Então, tentem, assim, não tenham medo. A gente disse até hoje que não foi nossa primeira live, né, da vida, não foi nem só da gerência. E saiu, né, o pessoal gostou, a gente teve um feedback legal mais cedo, e agora refazendo, então, o vídeo para vocês terem acesso também, mas tentando, né, não está pronto, nem sempre tem o curso disponível na hora, né, como a gente quer, então a gente precisa ir atrás de outros recursos. E a Mari falou sobre os estudantes, nesse campo em especial, às vezes, vai ser interessante perceber que, em muitos casos, o estudante vai ensinar o professor, né, ou nós aqui do serviço. Porque eles já têm facilidade, já estão conectados, ligados a muitas coisas. Então, a gente vai ter essa troca, talvez até mais intensa agora, em função desse novo paradigma, né, dessa nova circunstância que estamos vivendo. Então, a gente tem que estar aberto a essa experiência também, né? Então, vencer a resistência inicial, como a Mari colocou, e tentar avançar na busca desse conhecimento. Então, sobre esse ponto, é aguardar um pouquinho, gente. A gente vai ter que esperar um pouquinho, virem aí as definições, orientações da sede, das áreas específicas, né, que cuidam disso, de acesso, de internet. Não cabe a nós definir isso. Muitas vezes, mas o aluno que não tem acesso, como é que vai ser feito? Bom, a gente vai ter que pensar em estratégias para várias situações diferentes, né? Mas esse é um ponto de partida, que vai ser um ponto base. Depois disso, tem que se pensar nos casos mais particulares a partir dessa análise e mapeamento desses ambientes e situações também, que a gente vai discutir agora no próximo ponto, inclusive. Bom, sobre a atuação, eu acho que é o grande ponto, né, das perguntas que chegaram para a gente fez esse mapeamento de perguntas, né, com os coordenadores de vocês, e de manhã também as perguntas que surgiram foram muito voltadas para a atuação, né, gente? Então, como eu já iniciei essa fala ali atrás, o Léo reforçou, mais do que nunca, o nosso trabalho vai ter que ser pautado nessa coletividade, né? No trabalho institucional. Em que sentido? A gente vai precisar entender essa nova escola que se apresenta, porque ninguém sabe como ela vai se apresentar ainda, né? Todo mundo voltou hoje. Então é isso, voltando na metáfora do país estrangeiro, você está pisando no aeroporto, né? Então você está mapeando ali, ó, tudo que está aparecendo ali, você está atento, né? As formas de se relacionar, como os projetos pedagógicos vão aparecer, a gente vai ter que inventar e reformular muita coisa. Então, uma dica nesse sentido é até seguir nossas próprias dimensões da UT. Primeira coisa que a gente tem que fazer é um mapeamento, né? E aqueles documentos que o Léo mostrou anteriormente, principalmente o guia e o plano de ação, vai ajudar muito vocês a trilharem esse mapeamento. Então, na escola que eu tô, cada escola tem a sua especificidade. Tem gente que está lá na escola do campo, né, que a grande dificuldade vai ser o acesso à internet. Tem gente que está numa escola da cidade, que o pessoal pelo menos tem um celular, né, ou nem todos da casa têm, mas o irmão pode pegar do outro, que o acesso em si não vai ser problema. Outros problemas vai ser ter o próprio dispositivo. Enfim, a gente precisa fazer esse mapeamento dos nossos professores, dos gestores. Quem tem acesso a essa rede agora? Quem tem acesso a essa nova forma? Eu preciso entender quem são as pessoas da escola e como que elas estão voltando para essa nova escola. Então, isso é uma coisa muito importante a ser feita agora, né? E a assessoria que vocês vão oferecer para esses gestores e professores vai estar pautada nesse mapeamento que você fez, né? Então, uma coisa desencadeia a outra, né? Quando a gente vai seguindo aqui no slide, o plano de ação só vai ser possível de ser refeito e ter esse novo olhar agora a partir do mapeamento que você fez e das necessidades que você levantou dos seus gestores, professores e estudantes. Então, por isso que a gente está reforçando essa ideia de que situações particulares, situações individuais agora, elas não podem ser uma prioridade, né? Porque o tempo que a gente vai
ficar com um estudante ou terminando uma avaliação ou uma análise específica, a gente pode estar contribuindo para a escola toda, né? Fazer esse mapeamento e dando essa devolutiva e esse auxílio para o gestor e para o professor. Então, mais do que nunca, a gente vai ter que estar presente na colaboração desse novo projeto pedagógico da escola, né? Nos espaços coletivos, como que a escola de vocês vai criar o espaço de escuta e de opinião e de debate? Vai ser só na coordenação coletiva de quarta ou a gente vai precisar mais? Uma coisa que vai ajudar imensamente agora que estamos numa escola só, né, gente? Salvo pouquíssimas exceções, né? Nós Exatamente. podemos estar inteiramente na escola participando de todas as reuniões possíveis. Então, todo esse planejamento, o pedagogo ou o pedagogo psicólogo vão poder estar junto com o gestor ali, participando ativamente dessa coordenação, né? Vocês não precisam estar sozinhos, é hora de mapear todas as habilidades da escola, qual o professor que domina mais tal ferramenta, tal material, quem tem material guardado que pode mostrar, quem que sabe já organizar uma dinâmica de videoconferência, né? E a nossa função está ali nesse momento, nessa revisão desse planejamento escolar. E aí, eu queria dar um destaque também nesse campo aí, nesses itens, sobre o plano de ação, né? Porque é um novo contexto, como a Mari colocou, uma nova escola, gente. Não tem por que nos apegarmos ao plano que nós fizemos no início desse ano, antes de entrar nessa epidemia, né? O nosso plano atual, nosso novo modelo, ele já favorece justamente analisar eixos diferentes, né, da escola. Então, já foi uma abertura para entender que essa atuação ela é transversal nesse sentido. Mapear, assessorar, acompanhar esses processos de aprendizagem e de ensino. O plano de ação é fundamental ser refeito em todos os seus aspectos, né? São outras dificuldades ou desafios. A gente precisa agora mesmo recomeçar como se conhecesse a escola pela primeira vez nesse momento. Se conhecesse os professores pela primeira vez, assim como os estudantes, porque é um novo contexto de trabalho, bem diferente do que nós vivemos até agora. Então, rever o plano, né, com calma, com paciência, é o tipo de planejamento, às vezes, que não pode ser apressado. A gente tem que ter calma nesse momento. Tanto de fazer o plano de ação da equipe e da sala de apoio, quanto também de colaborar no PP da escola, né? É claro que os gestores, em geral, têm datas de entregas e também, às vezes, são apressadas. Mas a gente precisa, ao máximo que puder, ser paciente na ação, né? Ser resiliente também nesse processo de trabalho e fazer as coisas com calma, com paciência, para poder ajustar as demandas que a gente está percebendo no mapeamento com as estratégias e intervenções que faremos no plano de ação, tá bom? Então, assim, vamos estar atentos a essa visão ampla da escola. Agora é hora de trabalhar por todos, gestores, professores e estudantes. E com o tempo, com o passar das semanas, a gente começa, então, a ter clareza da atuação, a ter mais familiaridade com o ambiente virtual, e a gente conseguir começar a filtrar as demandas, tentar entender também nosso trabalho junto a esses atores educacionais, e aí conseguir, então, pensar em coisas mais específicas. Ok? Eu acho que uma coisa que tem que ficar, Léo, também, que a gente falou isso de manhã, é que flexibilidade, colaboração, são as palavras, né, os pilares agora, assim. Tudo que a gente fazia de um jeito muito certinho, engessado, específico, daquele jeito, isso vai ter que ser revisto. Então, a gente vai ter que estar com a mente e o coração muito aberto para rever muitas práticas que às vezes a gente repete há 10, 20 anos, né? Assim, agora como é que essa prática eu posso virar a chavinha aqui para essa prática ser refeita virtualmente? Ou será que essa prática ainda faz sentido nesse formato? Né? Então, a gente vai ter que ser muito flexível, se autoanalisar, questionar as nossas práticas, saber o alcance delas nesse novo modelo, né? E para cada ação que você se propor a fazer, pense, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se já tem alguém que fez junto, que já fez desse jeito. Né? Então, a gente estava falando de mapeamento, por exemplo. Tem um recurso excelente, o Google Forms, que você faz formulários, as pessoas respondem, né? Eu acho que a grande maioria de vocês deve conhecer, ou já deve ter respondido algum. Você
manda para todos os e-mails que você quer, as pessoas respondem, você recebe tudo catalogadinho as respostas, se você quiser põe até em gráfico e tal. Então, às vezes, isso vai servir, inclusive, para adiantar muito serviço que às vezes a gente fazia demorar. Não estou dizendo que isso substitui a qualidade, né, de uma relação cara a cara, não é isso, né? Mas é nesse sentido de trabalhar com o que a gente pode agora, né? E de estar aberto e flexível para essas novas formas. Então, quando você for propor uma ação, pesquise, veja se alguém já não fez, se não tem uma ferramenta que possa te auxiliar nisso, ou outra pessoa que possa te passar isso. Você quer falar sobre um tema, mas não sabe como usar isso virtualmente, certamente vai ter alguma inspiração para você fazer, né? Exatamente. E completando ainda essa temática aqui, sermos propositivos também, né? Então, assim, pensarmos que outros espaços de reunião, de oficinas eu posso sugerir para conseguir acolher e trabalhar com o grupo da escola, né? Talvez no primeiro momento precisaremos ter mais reuniões com professores, com pequenos grupos. No segundo momento, ter reuniões também, vivências, ou roda de conversa com os estudantes, onde for possível fazer, né? Para justamente, né, recolher essas informações e termos ali material de trabalho, de análise, né, e de intervenção também. Então, estarmos sensíveis a essas questões, claro, nos prepararmos pela formação, pela conversa, pela troca de experiências, mas também sermos propositivos, porque a gente pode contribuir demais com essa ação pedagógica coletiva na escola, com o PP e com outras ações, projetos. Às vezes, na sua escola tem um projeto específico que pode ser feito também virtualmente, né? Pensar junto com o professor regente ou com outros professores, como é que a gente consegue colocar esse projeto para funcionar no campo virtual. Enfim, né? Aí são muitas ideias, a gente pode pensar, inclusive juntos, mas o que fica é esse espírito, que a Mari falou, colaborativo, sensível à situação atual e também flexível. Nesse sentido também, e aí meio que um gancho, né, do que nós falamos até agora, é fundamental mantermos os nossos encontros de articulação pedagógica do SEAA. Por que isso, né, gente? Porque vão ser espaços de muitas trocas nesse momento. Já são, naturalmente, né? Normalmente já são, mas serão ainda mais, de trocar impressões, de trocar ideias, de compartilhar experiências exitosas, inclusive, né? A gente pode aproveitar demais esse espaço para poder construir coletivamente. Como a Mari falou agora há pouco, a gente não precisa inventar a roda de novo. Às vezes você olha para o lado, tem um colega que tem aquela experiência. Às vezes você sai da sua cidade, em outra regional de ensino já tem alguém, um pedagogo, um psicólogo, uma pedagoga, enfim, que já faz algo semelhante ou melhor, inclusive, do que nós faríamos. A gente pode colher essa experiência. Então, manter esse espaço semanal de encontro virtual vai ser muito importante também, né? A gente tem discutido com os nossos intermediários também estratégias, reuniões, vivências, para podermos também compartilhar com vocês, além dos materiais que a gente vai conseguir construir juntos, né? Para esse momento inicial, o guia, como a gente falou, vai ser muito importante. Então, use o guia, leiam bastante o guia de acolhimento. Tá? Tem muitas estratégias até para uso depois. Fala de lives, rodas de conversa, fala de oficinas, tem sugestão de leitura, de vídeos para diversos temas diferentes. Então, o guia vai ser um recurso fundamental nesse momento e para depois dele também. Quando tudo se acalmar, né, a gente conseguir pegar o ritmo da escola, o guia vai ser ainda importante. Tá? E na reunião semanal a gente pode explorar mais o guia, inclusive, levar outras sugestões de atividades, intervenções e construir no conjunto, no coletivo das equipes, essa forma de trabalhar e de pensar também. Tá? E aí, nesse caso, uma boa referência são os nossos coordenadores intermediários, porque eles estão sempre se atualizando com alguns documentos, a gerência se reúne com eles semanalmente, nesse último momento, né, depois do teletrabalho, e a gente tem conseguido, então, pensar junto várias questões, inclusive de criar justamente esses recursos, né, de documentos, de orientações, compartilhando, discutindo junto com eles também. Tá bom? Então, procure um CI, é a ponte com a gente. Claro, a gerência está junto com vocês o tempo todo, mas o CI, nesse momento, vai ser a pessoa mais próxima
para organizar o grupo, e em especial essas reuniões semanais. Algo mais sobre isso? Não, acho que podemos passar. Né? Podemos seguir. Eu começo? Uhum. Bom, sala de apoio à aprendizagem. Para a sala de apoio, muito do que nós falamos já se aplica à sala também, né? Sobre estrutura, organização, sobre formação, isso tudo é para profissionais da sala e das equipes também. Agora, a sala ela é diferenciada porque ela faz atendimento direto aos estudantes, né? Então, é um trabalho específico feito em grupos de estudantes, como nós já conhecemos, e está previsto que tenha a sala um espaço reservado para esse atendimento também no campo virtual. Então, a gente quer depois discutir, até o último tópico aqui, numa reunião específica, como será esse trabalho, quais as possibilidades dele, que estratégias são possíveis também, tá? Mas, nesse momento também, para a sala, ainda que tenha o foco no atendimento ao aluno, a gente precisa também organizar as tarefas, mapear e acompanhar a escola do estudante. A gente precisa ver se o estudante, primeiramente, está indo para a escola, né, virtualmente falando. Será que esse estudante que eu acompanho na sala de apoio, ele está indo para a atividade, né, da escola? Ele faz atividade? Como é que ele está na escola virtual nesse momento, na escola não presencial? Né? Antes de mais nada, é acompanhar, né, verificar o que eu posso já desenvolver de estudos e estratégias para melhor acompanhar esse estudante. E depois, claro, começar todo o processo da sala de apoio, né, de fazer ali aquela triagem de demandas também, verificar que alunos já eram atendidos, quais os novos que chegarão, outras indicações de alunos, para poder, assim, compor os grupos de trabalho. Tá? Mas antes disso, gente, é importantíssimo fazer esse trabalho no nível da escola mesmo. Tentar mapear esses estudantes, quem são, como estão, acompanhando as atividades escolares e depois, então, propor intervenções, porque é um recomeço realmente, um novo começo e é preciso, antes de mais nada, fazer um trabalho de planejamento e organização também. E, nesse aspecto, também como para as equipes, também desenvolver competências para atuar nesse contexto. Nessa reunião que a gente vai fazer com a sala de apoio, com todos os profissionais, a gente quer levar algumas experiências que já acontecem na rede hoje sobre atendimento aos alunos de forma remota, não presencial, que dão certo, inclusive. É claro que tem casos de estudantes que, por não terem acesso à internet, acabam tendo que ser pensadas outras estratégias para que ele seja atendido, com material impresso e outras questões também. Mas é fundamental, então, já começarmos a imaginar, a pensar sobre a atuação da sala por videoconferência, salas virtuais, enfim, outros recursos que até então a gente não utilizava porque tinha um encontro presencial com o estudante, tá bom? Nesse sentido, uma dica, né, para já fazer agora, você fuçar as ferramentas do Google, né? Para quem já tem Gmail, né, quando você clica lá no cantinho direito, aparece todos os aplicativos relacionados ao Google, todas as ferramentas, e uma delas é o Google Sala de Aula, principalmente para quem já tem o e-mail da secretaria, né, o Edu ou o SE, a gente tem muitas ferramentas ali à disposição, inclusive já tem o Zoom, que é uma ferramenta importante de videoconferência, já atrelada ao próprio e-mail. Então, se você clica naquela sala de aula, você vê um mapeamento de uma sala de aula comum, só que virtualmente, né? Com uma lista de estudantes, com lista de atividades, para serem respondidas ou não, formulários, os vídeos, onde está o conteúdo, só de vídeo, só de escrita, mural, enfim, é muito rico, né? Eu acho que isso para a sala de apoio, ela pode funcionar bem para quem tem acesso, né? E para quem não tem, essa que a gente estava conversando, né, junto com aquela nossa coordenadora, de sugestões, né, de atividades que possam
ter uma devolutiva que seja por telefone, por foto, né, que sejam projetos que partam do interesse daquele estudante, né? Então, a pedagogia de projetos vai auxiliar muito para embasar essa sugestão de vocês. Então, a gente vai ter que buscar, né, nessas outras teorias e metodologias, as que estão mais abertas para o protagonismo do estudante mesmo, né, que você pode sugerir ser um mediador daquele projeto dele, né? Você vai ser um orientador, né? E ele vai produzir e te fazer devolutivas e você vai fazer avaliações de outra maneira, né? Então, tem jeito, gente, assim, a gente vai dizer que vai conseguir com 100% absoluto? Não podemos afirmar, né? Porque a gente nunca vai imaginar situações que às vezes acontecem, né? A gente não vai dar conta dessa heterogeneidade inteira, assim. Mas dá para fazer muita coisa, né? E com muita gente nas situações mais complexas possíveis, assim. E cabe lembrar, como já foi divulgado, né, até na live do secretário, que teremos um tempo de organização e planejamento ainda, né? Então, não será de forma imediata que os alunos retornarão. Então, é o tempo justamente de fazermos reuniões, né, de nos centrarmos novamente no ambiente escolar, ainda que virtualmente, e, claro, vencer os medos, os receios e conseguir avançar nesse estudo, né, como prevê, essas formações específicas e nas estratégias de trabalho também, né? Vai valer muito a pena trocar experiências e, por isso, a ideia dessa reunião com os profissionais do SAA para justamente conversarmos e vermos no coletivo desses profissionais, são quase 50, né, profissionais do SAA nesse momento, como é que a gente pode pensar em estratégias comuns e outras mais específicas, dados os contextos também diferenciados, tá bom? Logo nós marcaremos essa reunião para já pensar conjuntamente com vocês essas estratégias, essas possibilidades. Bom, sobre a gente recebeu algumas perguntas, né, de situações muito específicas também. A nossa rede ela atende as mais diversas situações, temos muitas modalidades de ensino também, né? E a gente tem estudantes indígenas, quilombolas, refugiados, que cresceu muito nos últimos 2 anos, né? Estudantes que moram em acampamentos, estudantes em situação de rua, né? Que vão para a escola, passam o dia e voltam para a rua, inclusive, né? Algumas escolas de natureza especial, a gente tem a escola dos meninos e meninas do parque, escola parque, né? Cada um funcionando à sua maneira. É importante dizer que a gerência está trabalhando dentro de uma subsecretaria, né, que abarca todas essas situações específicas. Então, os documentos que vão sair para essas situações específicas têm que ser construídos com outras instâncias, né? Então, a gente está trabalhando junto com a gerência de direitos humanos, diversidade, né, junto com a gerência dos projetos da GEAPLA, como é que é o nome, Léo? Projetos... Eles trabalham com as escolas parque, com língua estrangeira, com os CIUs, né, com a parte da questão ambiental. Parque Então, educador, né? Parque educador, enfim. Então, são costuras que a gente está fazendo e que os documentos vão começar a sair, né? Não estão todos prontos, mas aquilo que a gente falou, o que a gente lança, né, de maneira mais geral, ele nunca vai atender a toda e qualquer especificidade de cada escola. Então, mapeie a sua escola, né? Mapeie a escola que você está para você saber quais são as situações específicas e a partir disso você pode buscar aquela gerência específica que trabalha com aquele assunto. Claro que pode ser por nosso intermédio, né? A gente pode fazer essa ponte, mas é isso, assim, muitas escolas, algumas escolas vão ter estudantes indígenas, outras não vão ter nenhum, né? Por exemplo, no funcionamento da escola parque, a gente precisa, primeiro, para quem está lá, ler a diretriz da escola parque. Como que a escola parque vai funcionar? É a partir disso que você vai pensar a atuação do serviço. A partir da especificidade de como aquela sua situação vai se desencadear, né? A gente teve uma pergunta também sobre a socioeducação, né? Que é mais específico ainda, porque a gente tem profissionais de outras secretarias envolvidos. Então, a gente precisa primeiro entender como que vai funcionar, né? O teletrabalho dos profissionais da socioeducação para a gente poder pensar como que a nossa gerência vai contribuir para esse funcionamento.
né? E se vai ser a nossa gerência mesmo que vai ditar e orientar sobre essas estratégias, né? Então, fiquem atentos às referências que vão sair para as especificidades da sua escola, mapeie a sua escola, né? E aí, nessas dúvidas, a gente pode ajudar vocês a buscar essa informação. E em alguns casos ainda, buscar rede de apoio, né? Para essas situações e outras que surgirem. Lembrar que em muitas situações, até de acolhimento, encaminhamento, a gente vai precisar usar a assistência social, a saúde e outras áreas, a própria justiça, áreas para podermos dar apoio aos estudantes nas suas especificidades. Então, é fundamental mesmo a gente ter um olhar sensível a esses grupos específicos, nem sempre minoria, né? Muitas vezes são grupos maiores, inclusive, que a gente não conhece, por desconhecer, acha que são poucos. E tentar acionar a rede de apoio. A escola é uma delas, né? E muitas vezes é a que chega nesses locais mais distantes, inclusive, quando são grupos mais afastados. Mas, às vezes, nem tudo que surge de demanda necessariamente é da escola. Então, caberá a gente também analisar isso junto com a gestão, professores, e encaminhar esses casos. Mas o que for, né, de nossa competência, aí sim, pensar nessas estratégias diferenciadas, porque para cada grupo, muitas vezes, surgem coisas muito específicas. A gente vai ter que ter, de novo, né, criatividade, inventividade, para pensar ações muito particulares em cada caso. Tá bom? Assim como já falamos, né? Assim como educação infantil é um universo à parte também, e a criança que vai estar em casa, ela não tem a dinâmica que tem um jovem, até uma criança dos anos finais, por exemplo, para ficar em frente ao computador, em frente à tela, ou à TV mesmo que seja. Então, como é que a gente pode pensar essa assessoria à escola? Né? Será que é com a criança, é com a família? Como é que o professor vai lidar com isso? A gente Com precisa produção de material, né? De repente, uma oficina para ensinar a fazer alguma coisa. jogos, né, materiais didáticos, né, diversificados, que ela possa receber em casa isso, né, enfim, é um campo aberto, é desafiador, mas também é um campo muito aberto às possibilidades e é de muita potencialidade também essa atuação nesse momento. E lembrar que, por exemplo, no caso, né, da educação infantil, a gente tem uma diretoria inteira pensando na educação infantil. Né? Então, por isso que a gente não pode, por ser do serviço, estar fixo apenas nas orientações do serviço, mas também toda a rede da secretaria que orienta o trabalho para esses estudantes, né? Por exemplo, de educação infantil. Exatamente. Então, vamos seguir? Vamos. Gente, outro ponto muito importante, né? A gente tem lidado esses dias com muitas preocupações dos profissionais, angústias, porque, como dissemos, é um momento muito particular de nossas vidas, do mundo, né? Então, isso extrapola fazer profissional. É uma mudança de vida intensa, de quarentena e tudo que vem junto com isso. Nós já sabemos, né? Conhecemos, estudamos também sobre isso, questões emocionais, familiares, inclusive profissionais juntas. Então, nós já trazemos essas preocupações e angústias. E como dissemos no início, o foco agora é o coletivo da escola. A gente precisa, de fato, nos apropriar dessa ação ampliada, colaborativa com projetos, com o pedagógico da escola, com acesso aos alunos, enfim. E já surgiram, né, nos questionamentos, como a Mari colocou aqui, que chegaram para a gente, diversas perguntas sobre isso. E enturmação para o ano que vem? Quando é que serão estudos de casos? Casos omissos, como é que serão feitos? Como é que vai ser pensada a estratégia de matrícula também? Gente, orientamos a não pensar sobre isso agora, tá? Se tranquilizem, se acalmem. A fala é justamente essa, de calma, de paciência. Isso não é agora, não deve ser pelo menos uma preocupação de vocês nesse momento, tá? A gerência está atenta à programação, aos documentos. Nós iremos informar vocês caso hajam mudanças em qualquer momento de cronogramas, de atividades para as escolas. E não há nenhuma discussão, de fato, nesse momento, para que seja feito ou sejam feitas essas ações para o ano que vem. Pelo contrário, né? A gente mal começou 2020 ainda, a gente tem brinca, né? Vai começar agora 2020 em termos escolares. Então, tem por que pensar em algo para o ano que vem, em turmação. Nós teremos que discutir, primeiramente, na escola,
questões de aprendizagem e avaliação, né? É fundamental, né? Como é que vamos avaliar um estudante agora? Sobre quais conteúdos? Sobre quais diretrizes também? O primeiro ponto é esse. Então, na escola, nosso papel vai ser de ser mais um ator a pensar e discutir esses pontos e ajudar nas soluções e ajudar nas estratégias para que a gente consiga, então, superar esse processo, né, de dificuldades que vieram junto com a pandemia também. Então, não se preocupem com questões que estão aqui na tela, né, de demandas de informação para o ano que vem. Isso não é um ponto importante agora. A gente sabe que ele demanda da gente muito esforço, né, muita atividade dentro da escola, mas nesse instante o foco não é esse, tá bom? Então fiquem tranquilos e tranquilas, esperem, nós iremos acompanhar essas questões todas em nível central e também no nível intermediário. Se for preciso, aí se nós depois, em momentos lá para frente, falaremos com vocês sobre essas ações. Tá bom? Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Sobre as questões administrativas, né? Chegou muito para a gente também, né? Ah, como é que vai ser meu ponto? Como que eu vou registrar as minhas atividades, né? Como que eu vou prestar contas? Gente, procurem a sua unidade escolar, né? Eles estão sendo, os gestores principalmente, bombardeados já desde o começo de como será esse retorno, né, ao teletrabalho, né, de como preencher esses formulários, como acessar o SEI. Não é nenhum bicho de sete cabeças, é simples, mas a área da secretaria que cuida disso é a SUGEP, né, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, no nível intermediário é a Unigep, no nível local, a secretaria. Né? E eles, junto com os gestores, vão orientar cada um de vocês, né? Já tem uma forma prevista, né, de formulário para cada indivíduo da escola, né, cada profissional da escola. Então, não se preocupem demais com isso agora, porque essas orientações já estão dadas. Hoje tem, né, a live da SUGEP às 16 horas, que a Kelly vai estar falando mais sobre isso, né? A gente tem estado bem atento, tem tentado casar nossos documentos com o da SUGEP, de vez em quando uma coisinha ou outra, né, destoa, mas de maneira geral a gente nunca teve um diálogo tão bom, né, Léo? Acho que a gente tem que frisar isso, a gente nunca teve uma voz tão boa para opinar nos documentos, né? Nem a gente não pode dizer que sempre vai ser 100%, a estrutura da secretaria é imensa, gigantesca, nem todos os documentos cruzam perfeitamente, passam por mas nós, assim, né, também, às vezes não passam pela gerência. Muitos não passam pela gerência, né? Passam pela SUBEB de uma maneira mais superficial. Então, mas de maneira geral, né, esses documentos que saíram, né, nesse período de quarentena, eles têm sido trabalhados de uma forma mais conjunta, né? A gente tem tido a oportunidade de opinar em muitos deles. Então, não se preocupem demais com isso, assim, procurem a escola de vocês, né? E eles vão conseguir te orientar nesse sentido, tá bom? Em especial sobre os relatórios de atividades, né? Porque também surgiu muito essa dúvida, como é que eu vou registrar, como é que vai ser o controle? O relatório, ele é semanal, vocês vão ser orientados a respeito, e lá você vai colocar tudo que você fez na semana, né? Todos os registros, atividades. Se você lê um livro, Reuniões. põe lá, reuniões, lê um livro para discutir aprendizagem, põe lá, né? Então você vai ter um espaço bem amplo para poder fazer isso, talvez até como a gente não fazia antes, inclusive, né? Acho que com o ambiente virtual a gente vai ter até um cuidado maior de registrar as atividades que a gente tem pensado, leituras, planejamentos, elaboração de material que fizermos também. Então, vai ser um momento rico. Agora, de novo, como a Mari acentuou, cabe a nós procurarmos nossos gestores, que compete a ele fazer esse controle e orientação também para vocês. Tá bom? Quando a parte administrativa, recorram aos seus gestores, que ele vai saber, então, conduzir ou te orientar a procurar o setor mais apto para fazer essa orientação também. E aqui deixamos os contatos, e até para a gente poder já, finalizando a conversa aqui aos pouquinhos, a gente, quando fez a lista de temas para a live de hoje, a gente viu um mundo de questões, né, Mari? A gente viu
né, um material para várias lives. E o anúncio é justamente esse. Essa foi uma primeira live que nós fizemos hoje. A gente quer fazer outras agora de forma mais constante, inclusive, para começar a detalhar algumas questões, alguns debates com vocês também. Então, não se inquietem muito. Foi só um início de uma grande ação, que são as lives. Teremos outra já segunda-feira agora, dia 8, às 2h30 da tarde. Então, às 14h30. Só que essa live vai ser uma live com a gerência de orientação educacional para falar só sobre o guia de acolhimento da comunidade escolar. Então, leiam o guia já esses dias, se puderem, né? Se apropriem do guia. E na segunda à tarde, faremos essa live conjunta com os orientadores para discutir o guia, para explicar um pouco melhor qual o objetivo, falar um pouco também dessas competências novas que iremos desenvolver, né? A partir desse trabalho no campo virtual. Então, hoje começamos com essa live, segunda tem uma outra, e marcaremos outras seguintes também, porque a gama de conteúdos é muito grande, de temas. A gente não conseguiria jamais uma live apenas dar conta de todas as questões que surgiram para a gente. Então, achamos por bem trazer essa organização como foi feita hoje, é um roteiro inicial de grandes questões, né, para acalmar vocês um pouquinho, dar um suporte, uma orientação mais segura. E a partir de agora, a ideia é em outras lives, em outros momentos também, né, nós estudarmos e discutirmos a atuação e detalhar um pouco mais alguns temas aqui já falados hoje. Um convitinho, né, para a próxima live já vai estar circulando aí com vocês, então não fiquem ansiosos. Mas segunda-feira, 14h30, né, Léo? Vai ser pelo Instagram? Isso, vai ser pelo Instagram ainda, na segunda-feira. De qualquer maneira, depois vai vir para o nosso canal e para o canal da orientação educacional do YouTube, né? Então, aqui, vocês, quem está assistindo, né, já acessou o nosso canal no YouTube, e aqui são as nossas outras formas de contato, né, gente? Dúvidas, o nosso e-mail está disponível, né? O nosso Instagram tá lá, a gente vai postar sempre um chamamento para as próximas lives, né? Siga a gente lá que vocês vão ficar por dentro, tá bom? Gente, é isso, né? Foi uma reprise da manhã, próxima, né, ao que nós fizemos. Bem próximo. Bem próximo. Faltaram as pessoas aqui com a gente, né? Que é diferente, né, Mari? Quando a gente vê o pessoal ali comentando, né, as carinhas aparecendo, dá um outro sentimento também em relação a vocês. Então, mas foi bom de manhã já o contato, esse retorno. A gente quer manter essa ligação, né, essa proximidade, e planejaremos as próximas logo, logo, para que a gente possa trocar, né? A ideia de troca, de compartilhamento de ideias, experiências, para que a gente consiga, né, ficar bem nesse momento de transição, de mudanças ainda, e fazer o que podemos fazer, né? Nós somos profissionais, somos servidores públicos, e pensar no servir ao público é muito importante, né? Pensar na coisa pública é fundamental. Eu acho que, apesar de existirem, né, anseios, angústias, a vontade de trabalhar é muito maior nesse momento, né, de ser útil, de fazer parte desse processo que estamos vivendo também. Tá bom? Então, valeu. A gente agradece aí a participação de vocês mais cedo e agora também para quem vai ver esse vídeo no nosso canal do YouTube, e pelos contatos. Vocês podem também falar conosco quando tiverem perguntas, outras dúvidas que surgirem ao longo das semanas também. Ok? Obrigada, gente. Obrigado, Prazer. viu? Até a próxima, Até a próxima. gente.